Ei, meus queridos, antes de você querer desistir, ouça esta mensagem. Deus, Ele vai falar com você. Em João, no capítulo 15 e o versículo 14, a palavra que Deus te diz assim: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Há momentos em nossa vida, queridos, em que fazer a vontade de Deus é muito difícil, não é mesmo? E o que devemos fazer quando Deus, Ele nos pede algo que nós não queremos fazer? Devemos, amados, simplesmente nos submeter à vontade dEle. Porque Deus, Ele tem planos muito melhores que os nossos. E só iremos experimentar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se obedecermos a Ele. Jesus, Ele disse: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Perceba aqui, queridos, que Jesus, Ele não disse que nós seremos amigos dele se fizermos apenas o que concordamos, ou aquilo que achamos confortável, prazeroso. Não. Muitas das vezes, por fazer a vontade de Deus, nós, queridos, seremos aborrecidos, ficaremos chateados, porque iremos querer fazer a nossa vontade, e aí não poderemos fazer. Então veja, amados, o que Jesus disse em Lucas, no capítulo 14 e o versículo 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Você está entendendo? E quando lemos, queridos, o Antigo Testamento, vemos que homens e mulheres também queriam fazer a vontade deles, mas tiveram que se submeter à vontade de Deus. Eles tiveram, queridos, que aborrecer a própria vida para fazer aquilo que o Senhor lhe pedia. Quando olhamos para a vida de Davi, por exemplo, ele queria, amados, construir um templo para Deus. Mas esse não era o plano do Senhor. Então Davi, ele teve que obedecer. Ele não pôde fazer, porque Deus já tinha planos para o seu filho, Salomão, de construir o templo. Vemos também, queridos, que Jonas, ele foi chamado por Deus para pregar ao povo de Nínive. Mas ele não aceitou, porque não queria que o Senhor alcançasse aquelas pessoas que eram más. Então Jonas, ele fugiu em um barco e foi na direção totalmente oposta. E nós já sabemos o que aconteceu. Veio uma tempestade, as coisas pioraram para Jonas e ele foi arremessado ao mar para ser morto. Mas, queridos, pela misericórdia de Deus, um grande peixe engoliu Jonas e ele ficou ali 3 dias refletindo a respeito da vontade do Senhor. E foi somente, amados, quando ele se arrependeu e decidiu se submeter à vontade de Deus, que aquele peixe vomitou Jonas na praia e ele voltou e cumpriu, queridos, o seu chamado. Vemos também a vida de Jó,
que ficou muito triste, aborrecido, porque uma grande tragédia atingiu a sua casa. E ele perdeu os seus bens, perdeu a sua saúde, perdeu os 10 filhos. Mas o que Jó fez? Ele, queridos, se submeteu à vontade de Deus e disse as seguintes palavras: saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E não existe, queridos, exemplo maior na Bíblia do que a vida de Jesus Cristo, que foi alguém que se submeteu totalmente à vontade do Pai. Vemos, queridos, como foi a sua oração momentos antes de ser entregue para ser castigado. E ele disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E por que, amados, Jesus relutou contra a vontade do seu Pai? Ei, porque ele teria que carregar os pecados do mundo inteiro na cruz do Calvário. Ele sofreria um castigo que não era dele. Era o castigo que eu e você merecíamos. E por isso, amados, a sua carne queria falar mais alto. Jesus queria um outro método, uma outra forma de pagar o preço. Mas Deus, o nosso Pai, Ele queria que fosse na cruz. E na vida, queridos, de todo o cristão, também chegará um momento em que teremos que escolher entre obedecer a Deus ou fazer as coisas do nosso jeito. E quando decidimos fazer a vontade do Pai, ainda que não gostemos, nós, queridos, começamos a experimentar a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Talvez, amados, você esteja aí sofrendo neste exato momento, passando por lutas, e você já sabe do chamado que Deus, Ele tem para a sua vida. Então, queridos, ouça o que eu vou te dizer agora. Enquanto você não se submeter a Deus, renunciar certos pecados e continuar querendo resolver tudo sozinho, você não terá paz em seu coração. Você precisa abrir seu coração e abrir o jogo com Deus. Conte, queridos, a Ele das suas lutas, dificuldades e até mesmo do desejo do seu coração. Mas também diga, queridos, que você está disposto a fazer a vontade do Senhor, custe o que custar. Ei, não importa o que aconteça daqui para frente. Se a cruz ela estiver pesada demais e você tiver que sofrer humilhações, perseguições e se sentir sozinho, saiba, queridos, que todo sofrimento durará por um breve momento e logo você será consolado pelo Espírito Santo. Porque, queridos, quando decidimos obedecer ao Senhor, a paz dele preenche o nosso coração. Amém? Espero, queridos, que você não desista, mas cumpra o desejo do coração de Deus, que é a sua obediência. Amém? Então fiquem com essa palavra em seu coração. E que Deus o abençoe a todos no dia de hoje.